Olá! Agora nós vamos fazer a apresentação do treinamento Empreendendo Ideias com Técnicas, facilitando a escrita em 4 passos. Muitos de vocês já pensaram em escrever um livro, seja por vários motivos existenciais, podendo ser para destacar a trajetória de conquistas, de desafios, de superação, ou de uma luta em defesa de um bem comum. E em muitos casos, quando inicia a escrita de uma história, falta o incentivo interior. E este pode ser causado por uma falta de estruturar suas ideias, de formar uma sequência, ou pela própria falta de ideias de uma nova perspectiva ao fato narrado. O objetivo do treinamento Empreendendo Ideias 2.0 é indicar, auxiliar e acompanhar com técnicas os procedimentos necessários para que você escreva a sua história e lance o seu projeto dentro do seu esperado, tornando realizável dentro do universo literário, contando a sua história. O que é objetivado com o treinamento? As técnicas facilitando a escrita em 4 passos possibilitará o desenvolvimento do aprendiz na capacidade de, primeiro, organização e sequência das ideias para a escrita. Segundo, aprimorar a prática da escrita aplicada à sua obra. Terceiro, conhecer a história da escrita universal. Em quarto, aprender a tradução e a transposição das suas ideias para o papel, com a essência de exteriorizar o seu conhecimento pessoal. Em quinto, construir expressões que estejam dentro do que é esperado pelo público leitor. Em sexto, objetivar pessoas comuns escreverem seus livros dentro das suas ideias. Em sétimo, acompanhar através de aulas ao vivo, online, o desenvolvimento. O que não é objetivado com o treinamento? Primeiro, ensinar ortografia, fonologia ou gramática. Segundo, definições específicas de um período ou escola literária. Em terceiro, te dar um molde para preencher automaticamente e deixar em suas mãos toda essa responsabilidade de construção. Assim, se você está aqui para aprender o português, gramática, ou espera algo determinado dentro de uma visão de suposições e espaços determinados para introdução, capítulos, desenvolvimento e conclusão, este treinamento não é para você. Mas se você quer aprender técnicas para escrever livros, contos e histórias que envolvem a narrativa e que na prática da exteriorização das suas ideias, este treinamento foi feito para você, permitindo aplicar as técnicas e escrever livros. A partir de agora eu vou apresentar os fundamentos das técnicas facilitando a escrita em 4 passos, dentro do treinamento Empreendendo Ideias 2.0. As técnicas se baseiam em juntar o seu conhecimento e delinear de forma sequencial, passando a visualizar a sua história antes de escrever as primeiras palavras, podendo determinar e definir o seu tema, os seus personagens, o seu cenário, entre outros conceitos, para que assim possa iniciar a sua trama e contar a sua história. Este processo permite conhecer a sua história e ouvir o seu interior, narrando cada fato acontecido, sendo um passo a passo dentro do seu contexto, facilitando a escrita dentro da sua imaginação. Você está aqui porque quer contar a sua história, escrever o seu melhor livro, querendo algo que possa somar ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento, tornando uma pessoa conclusiva, investindo em você.
para colher os seus resultados pessoais. Por isso, as técnicas do treinamento Empreendendo Ideias objetivam a 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo são aqueles que estão querendo iniciar o seu primeiro livro, que sempre tiveram esta vontade, que sonharam em viver com mais sabedoria dentro dos seus conhecimentos e que ainda não confrontaram suas ideias e a fluidez dos pensamentos dentro de uma descrição. O segundo tipo de pessoas são aqueles que já tentaram iniciar e lançaram ao descobrimento da própria imaginação e após algumas páginas foram colocadas de lado, talvez por falta de tempo, bloqueio criativo, falta de inspirações ou por falta de coordenações das sequências, ou ainda pelas múltiplas visões ao desfecho sequencial. Eu passei por esta experiência de iniciar uma história sem uma visão do que estaria desenvolvendo, esperando que surgissem as ideias à medida que fosse escrevendo. E naquele momento eu descobri uma técnica que adaptei dentro do desenvolvimento racional para a escrita do meu livro. E vou te ensinar essa técnica que descobri. Eu aprendi a utilizar o mapa mental e adaptei essa técnica de forma que pudesse estruturar todos os assuntos de maiores relevâncias ao desenvolvimento narrativo, quando constituído de forma sequencial, apoia desde o princípio até o final da escrita do livro, tornando possível desenvolver o pensamento inicial em grande escala, permitindo compactar o tempo da criação e despertar a fluidez de pensamentos, possibilitando dedicar mais tempo aos personagens e à própria trama. Assim, o mapa mental aplicado dentro da criação individual, com componentes da narrativa, permite desenvolver uma visão compacta de cada segmento em uma apresentação de todo o conteúdo. Eu descobri que podia usar esse recurso dentro da escrita no desenvolvimento de um contexto quando eu li o livro Revolucionando o Aprendizado, no ano de 2014. Ali eu vi que já havia resultados comprovados e aprovados da sua eficiência de aplicação dentro do desenvolvimento pessoal e institucional, na evolução educacional. Sei que você é parecido comigo. Independente do local que você está no Brasil ou no mundo, independente da sua formação, você é um ser humano receptível e analítico do que vem até você. E eu também sonhei em escrever livros, bons livros, com histórias, e imaginava como seria toda a descrição narrativa. Mas antes de ter esse conhecimento estruturado, eu tive que percorrer o caminho das pedras, passando por cada etapa, podendo tirar as grandes lições e aprendizado, permitindo ver e observar que pessoas comuns possuem características semelhantes e relacionadas. E a cada dia as pessoas vão deixar aflorar esta vontade de expressar a sua verdadeira vontade e os seus sentimentos e as suas emoções, porque isso faz parte do desenvolvimento humano. Como eu tenho conversado com algum de vocês, e temos nos interagido através do WhatsApp ou pelas redes sociais, e temos conversado sobre os temas que querem desenvolver, de superação da própria vida, destacando as conquistas diante da vida. Mas, para que possa entender o porquê do surgimento das técnicas e da vontade de ensinar outras pessoas a transferir para a escrita, eu vou contar o que aconteceu comigo. Começou
na virada de 2013 para 2014, por um hábito pessoal, eu sempre aproveitei a última semana do ano para fazer uma reflexão do que passou entre os ganhos e perdas, os amigos que vieram e os que foram, bem como me dedico nesse período a projetar novos planos para o ano vindouro, tanto os de curto, médio e longo prazo. Naquela semana do ano de 2013, eu decidi que estava na hora de mudar minha vida, mudar as consequências dos atos, melhorando o meu rendimento pessoal e podendo proporcionar uma estrutura melhor à minha família. Assim, no mês de janeiro, eu planejei como executaria e que a partir dali começaria a escrever um livro. No início de fevereiro, eu vendi o meu carro, sendo um patrimônio de valor que eu usaria para assegurar os meses à frente, e iniciei a escrita de um livro em tempo integral. Como estava direcionando dentro de um campo vasto de observações, as ideias fluíam com facilidades nos primeiros dias. Mas com o passar do primeiro mês, eu comecei a encontrar dificuldades e primeiro foi o bloqueio. Embora tivesse uma visão mais à frente, mas as ligações dos fatos e a própria trama sumia. Eu não encontrava um encaixe entre as construções desta trama ao qual estava desenvolvendo. Depois era inundado por pensamentos que antecipavam o futuro, além de me ocupar pensando em como iria publicar ou como criaria pontos fortes que fizesse o leitor engajar na leitura e a mergulhar dentro da minha história. Estava gerando algumas preocupações desnecessárias e antecipadas para o momento. Eu precisava aumentar a concentração criativa e a imaginação. No momento deste processo de desenvolvimento, eu notei a importância que o autor precisa do motivacional, o apoio pessoal, emocional, abertura de novos horizontes e da profunda reflexão das próprias orientações de inspirações. E a solução que encontrei foi de colocar papeizinhos colados com as ideias na parede do escritório. Fossem elas de um momento futuro ou mesmo de passos próximos ao que eu estava desenvolvendo. Eu posso dizer que em pouco tempo a parede foi toda tomada pelos recortes de papéis e mesmo sabendo que havia uma sequência neles, naqueles papeizinhos, eram muitos e ao invés de ajudar, começava a dificultar, gerando novos pensamentos e novas criações dentro de vários contextos diferentes, criando uma visão de novas histórias. E por ser inúmeras ideias, estava criando um fluxo desfragmentado da minha história inicial. Isso acontecia tudo ao mesmo tempo. Diante de tantos pensamentos e sem uma base sequencial e motivacional, chegou o dia em que eu zerei. Entrei em choque. Eu desabei. Dentro de uma reflexão interior e pessoal. E passei por uma reflexão real do espaço que me rodeava. Naquele momento, ainda em choque, eu fui até a janela, olhei para a garagem que estava vazia e conscientemente eu vi diante de mim uma frustração gigantesca. Sentei em uma cadeira no meio do escritório e comecei a olhar para todos aqueles papéis colados na parede e o livro parado nas páginas iniciais. E naquele momento só vinha fragmentos futuros e não uma continuidade da própria história. Enquanto a minha mente queria os resultados, mostrar a minha capacidade ou algo palpável que justificasse os dias em que me empenhava em tempo integral para produzir algo, foi inevitável a reação de decepção,
e desconforto. Naquele momento tinha perdido a maior base interior da minha própria confiança, pois eu já havia feito tantos planos para escrever um livro e já fazia parte de uma construção que já estava há anos planejando dentro de uma narrativa que alcançasse um índice de vendas consideráveis. Já era o mês de abril, acredito que naquele dia, ali tenha passado horas, o sentimento era tão duvidoso quanto divisório em minha decisão de transformar os dias futuros. E o que faria a partir daquele momento? Como eu melhoraria as condições? Eu acredito que fosse a vontade de vencer, a persistência de ver as coisas darem certas e a vontade interior de sentir-me capaz ali realmente, vendo desfragmentar a ideia de melhoras financeiras. Todos aqueles pensamentos de reflexões começaram a me transformar. Eu me lembro que ali dentro daquele momento de divisão, de exaustão das ideias, eu comecei a sentir uma facilidade dentro de mim. E essa facilidade de compreensão do momento que eu estava vivendo. E aquilo gerou uma felicidade. Eu comecei a sentir que algo maior podia ser feito. E estas reflexões começaram a me transformar, fazendo brotar uma força estrutural dentro da minha forma racional e lógica. Foi naquele momento, ali ainda, parado, olhando os papeizinhos colados, que eu concluí que muitos poderiam passar pelo mesmo momento que eu, com muitas ideias e pouco conteúdo, ou uma ausência total, ficando empacado diante do racional. Então eu decidi recomeçar dentro da minha teimosia pessoal. Depois de um tempo de reflexão e meditação ao meu interior, não queria mais saber o que estava nos lembretes, e para prosseguir teria que ter um método com técnicas que não brecasse ao desenvolvimento. O meu primeiro passo foi entender que a minha vontade não era por conceitos que já conhecia, ou que já tinha visto por apresentações que eram enumeradas, para quantidades pré-determinadas de páginas para prefácio, capítulos e conclusão, ou que eu não queria uma forma compacta, moldada, que não tivesse a liberdade de criação própria, e sim que viesse a somar dentro da minha fluidez de ideias. Eu queria técnicas que pudessem me informar dentro da descrição da literatura, trazendo ideias das características do meu cenário, do meu enredo, do tempo, a importância dos meus personagens, a história que estes personagens viviam, tanto fisicamente e emocionalmente, dentro da apresentação comportamental e psíquica, fazendo com que eu tirasse a essência dos próprios personagens e que eu tivesse esta liberdade com as ideias da minha cabeça e colocasse no papel. Naquele momento eu queria um mentor que me orientasse os passos para o desenvolvimento com capacidade de conduzir ao meu resultado esperado, gerando uma transformação interior. Assim me conscientizei de que todos os métodos, até aquele momento, ao qual eu conhecia, não supriria ou daria a busca do que eu desejava. Então eu comecei a descrever mentalmente as minhas necessidades e vontades que pudessem ser atendidas dentro de um treinamento. E enquanto eu ia tirando os papeizinhos da parede,
comecei a desenhar um novo projeto de empreender as minhas ideias. E que a princípio teria que ser sequencial e que possibilitaria qualquer pessoa escrever um livro, com toda a liberdade de criação, conduzindo ao estímulo de novas ideias, fornecendo 51% da construção do livro em orientações. Foi assim que iniciei a criação dos 4 passos para escrever um livro, que permite uma pessoa comum seguir o passo a passo e construir uma história, multiplicando suas ideias com a liberdade em qual caminho seguir. No período de 7 meses após o início destes princípios, estava com 2 livros escritos, o que me permitiu juntar as bases destas técnicas e direcionar a especialistas para fazerem uma avaliação do conteúdo e para que assim eu pudesse desenvolver um passo a passo desta criação. Sabia que precisaria de tempo para formular e testar os passos. E já estava findando o ano de 2014. Eu sabia que ali estava o conceito de uma mudança massiva em escrever livros, com técnicas aplicadas instintivamente por autores renomados, mas agora colocada dentro de passos a serem seguidos, dentro da criação, do imaginário, dentro do conhecimento de cada pessoa. E após elaborar este projeto, eu direcionei a um grupo de profissionais, professores e mentores em atividades e alguns aposentados, aos quais eu tenho um laço de amizade, para que fizesse a avaliação e as correções ortográficas. E estes foram os maiores motivadores, dizendo: você tem que mostrar esse conteúdo, você tem que publicá-lo em um treinamento. Até então, era um projeto pessoal e até aquele momento, somente eu tinha aquela gana de ir além. Mas antes teria que testar para que assim pudesse ensinar alguém. Mas aquelas palavras acabaram me dando um empurrão. E eles disseram: muitas pessoas desejam escrever livros e não conseguem fazer este percurso. As pessoas levam até anos para escrever um livro e você resume para esta pessoa o tempo dela em meses, ou, dependendo da criatividade desta pessoa, em dias. Este desenvolvimento vai mudar a forma das pessoas verem a escrita de livros. Eu passei a acreditar no que eles diziam. Uma das coisas que me chamou a atenção, analisando o que eles me diziam, era em ver naquele momento que muitas pessoas famosas escreviam livros devido à fama nas mídias e acabava tendo vendas desses livros limitado ao seu público, que já eram os seus fãs, enquanto que as maiores vendas de livros se originam de pessoas comuns que contam as suas melhores histórias, mas a princípio só são comuns porque ainda não têm um reconhecimento nas mídias. Mas são pessoas extraordinárias, de conhecimentos fantásticos. E os meus mentores comentaram para mim que estas técnicas seriam principalmente para quem envolvem em outras atividades, sejam familiares e profissionais, que não conseguem manter o foco ao desenvolvimento racional de um livro e que estas técnicas apresentam isto, fazendo com que a pessoa tenha uma ideia ativa dentro do desenvolvimento, minimizando o bloqueio criativo. Eu realmente acreditei naquelas palavras, bem como em muito mais do que estes profissionais, mestres e professores disseram. Assim,
eu organizei todo o conteúdo dos últimos 4 anos. E este ano, de 2018, eu comecei em janeiro, estruturando de uma forma que possa ser apresentado a você, que quer viver o melhor em seu desenvolvimento pessoal e escrever o seu livro. E se alguém me perguntar se é fácil, eu vou responder que é possível, porque tudo depende do empenho e dedicação. E isso é individual a cada um. Dependerá da sua vontade de escrever a sua história. Mas eu posso afirmar que, se você seguir o passo a passo, vai construir uma linha racional e sequencial para desenvolver narrativas, sejam em um livro de romance, conto ou histórias. E minha missão é formar conhecedores descritivos, possibilitando qualquer pessoa comum utilizar as técnicas do treinamento sequenciadas no desenvolvimento de uma história própria e dentro do seu conhecimento. Eu vou te ensinar os 4 passos que mudará a sua forma de ver a sua história a partir de hoje. E todas as vezes que ler um bom livro, perceberá a existência desses tópicos relacionados nas descrições de um autor. E que você utilizará para criar a sua própria história. A didática do curso. A didática ela inicia com o primeiro passo, a definição do tema, começando com a forma que será escrito, o campo de desenvolvimento e a área específica que será abordada. Definindo esses 3 pontos iniciais, passamos ao tempo que realizará o contexto e a pessoa que contará essa história, para que assim possa saber qual o tipo de imagem, o local que aconteceu, os fatos e a concepção da formação do tema, se ela é real ou imaginária. E entre esse real e imaginário que se constrói dentro dos seus pensamentos. Depois do entendimento desses 8 tópicos, você terá uma visão para responder a si mesmo as perguntas. Por que eu vou contar esta história? Sobre o que será abordado? Qual o propósito do tema central? Qual a consequência ao meu leitor? Após responder estas perguntas dentro de uma reflexão pessoal e de análise, é o momento de definir o seu público leitor. Estas pré-definições estruturam toda a sua imaginação para o decorrer do livro, do início ao final da sua trama, e serão bases para que possa introduzir os personagens, o cenário e a própria trama decorrida. O benefício desta etapa, deste passo, é a clareza que terá quanto à consciência do que será descrito. Com este passo, terá a definição das bases, da construção e a quem será direcionado, impedindo que tenha bloqueios ou imaginações que não estejam dentro do contexto. O segundo passo, definições dos personagens. Esta definição é a forma de descrever toda a visão deste que é responsável pela ação, seja o personagem central ou os que vão interagir com este diretamente ou indiretamente, ou mesmo que sejam existenciais para a construção da trama, sem ter o contato direto com o personagem central. Para isso, precisamos avaliar quanto às suas características físicas, de linguagem, de hábitos e detalhes. Cada personagem possui suas características, as suas características próprias, seu comportamento emocional, racional, habitual, psíquico e físico,
sua ocupação ou posição social, ao qual te eleva a status, esta composição deve ser repetida dentro da necessidade para cada um dos personagens, tornando-os diferenciáveis, cada um por sua composição de análise individual. Como pode ser observado que todos os seres diferem quanto às características e emoções, aprenderemos a deixar a própria história falar dos personagens, sem ter a necessidade de escrever sobre eles. Podemos definir neste passo uma bipolaridade comportamental de um personagem, e dentro dessa forma de raciocínio, colocar uma transformação comportamental dentro deste próprio personagem, dentro de uma autobiografia ou de relatos de fatos, dentro da vida do autor. Encontramos justamente este tipo de comportamento de bipolaridade, onde, ao princípio, não temos o conhecimento que nos leva à transformação, que são formados por fatos, aprendizado e obstáculos, que passando a compreender e entender esta evolução e, consequentemente, após as conquistas, estas transformações nos faz diferentes do que éramos antes. E se constrói essa história real e verdadeira, bem como hábitos que poderão ser apresentados em determinadas situações. Você passará a conhecer individualmente cada um dos personagens. O terceiro passo, a definição do cenário. Estes tópicos acompanham um desenvolvimento descritivo quanto à formação da sua história, que deverá predeterminar na sequência do passo a passo, possibilitando a criação do ambiente adequado das primeiras páginas, criando o ambiente em composição com a trama e pré-definindo se a trama inicia no começo, ou em um fragmento do meio, ou mesmo do pré-final, ou seja, uma ação antes do desfecho final do seu livro. E aí nós vamos para o quarto passo, que é o início da trama. Após ter definido o tema, os personagens e o cenário, chega o momento de literalmente descrever a sua história. E o primeiro passo é alicerçar dentro das fontes que inspiram, tanto quanto o real ou o imaginário. Porque tudo do que se escreve vem de uma análise, de uma visão acontecida ou ilusória, favorável ou contrária. Neste momento é essencial definir o seu tempo para escrever, o seu conhecimento, se há uma necessidade de um estudo para aprofundar dentro desta imaginação, e qual o período que você quer executar este livro, para quando ele estará pronto. Dentro do tempo que vai se dedicar diariamente ao assunto que será desenvolvido. Essas definições vai determinar o perfil do seu caminhar dentro desse desenvolvimento. Onde e quando terá a lucidez de poder se dedicar à escrita durante os dias. Hoje é possível e com facilidade de expressar através de um celular, um gravador de voz, uma máquina de escrever, um tablet ou um computador, em blocos de notas ou de anotações, entre outras formas. Esses recursos hoje para registrar a sua criatividade são inúmeros e que facilitam muito, independente do local que você se encontra. Agora está na hora de montar o seu mapa mental e começar a escrever. E é relevante, porque se for um romance sequenciado, deixe a divisão dos capítulos, quando você passar do meio da escrita do seu livro. Porque assim você terá
uma visão quanto às mudanças de cada fase, lembrando de que também trataremos de como será dividido a introdução, as primeiras páginas, a importância destas primeiras páginas, os capítulos e o desfecho final, formulando um exemplo e não uma regra a ser seguida. Após a conclusão, você fará uma pré-correção e às vezes observará a necessidade de complementar ou excluir algo que ache desnecessário, para que assim seja encaminhada a uma correção. Nesta hora, há a possibilidade do primeiro feedback e com a avaliação do corretor, passamos a imaginar o momento de colocar as nossas emoções à prova. Imaginando qual o tamanho da dedicação que uma editora possa fazer para que o seu livro chegue à maior quantidade de leitor. Imaginando no momento em que será uma realidade física esse trabalho. E o prazer pessoal é imensurável. Quando você pega em mãos este livro escrito, você tem ali uma vida. Eu sei que neste momento a intenção, a fluidez de ideias, sei que quando chegar neste passo, suas ideias vão estar pensando em 1000 maneiras de escrever outro livro. Agora nós vamos tratar do início do curso. O treinamento Empreendendo Ideias é 100% online e poderá ter acesso na hora que quiser e onde quiser. Seja através de um celular, um notebook, um tablet ou um PC, desde que tenha conexão com a internet. São divididos em 4 passos, que são os blocos subdivididos em 12 módulos, com mais de 90 videoaulas. E você receberá o primeiro passo, ou seja, um bloco a cada semana, com complementos de videoaulas e pelo que já conversei com muitos de vocês, e a visão a campos diferentes, que cada um tem uma intenção de direcionar a uma determinada área, eu vi a necessidade de complementar com vídeos direcionados dentro do segmento que você estará desenvolvendo. Assim, no primeiro momento, eu estarei direcionando uma sequência de vídeo de apresentação e iniciação. Tendo nesta primeira semana, para que possamos interagir ao objetivo desejado para o seu desenvolvimento. E esta interação se faz necessária para que conhecemos e caminhemos juntos dentro do seu projeto à execução. Recebendo, após o processo de compra, o seu e-mail, você receberá um e-mail e um link de acesso para o início imediato, podendo desenvolver dentro do seu tempo e permitindo executar os exercícios propostos. Após este período que compreende o recebimento dos 4 passos, você terá um período de desenvolvimento e aplicação das técnicas, para que tenhamos um encontro através de webinários, para o acompanhamento do andamento do seu trabalho, bem como tirar as dúvidas com perguntas e respostas. Vamos dividir em 2 tópicos. Primeiro, o didático, que estarei junto para a definição do que vai ser desenvolvido. E o segundo, como estará desenvolvendo, colocando no papel. Eu vou estar junto com você no desenvolvimento do seu livro e teremos um canal de comunicação com o objetivo de diminuir a procrastinação, aumentando a objetividade do seu resultado. E este treinamento é apenas para as pessoas que querem desenvolver um livro ou um e-book e fazer a diferença com a sua história. Eu pergunto a você, você gostaria de ser contatado por uma editora para fechar uma edição devido ao contexto descrito? Isso é totalmente possível e você tem a sua história. Nós brasileiros somos
criativos e temos a espontaneidade dos nossos conhecimentos, das nossas ideias e da nossa imaginação. E precisamos exteriorizar este saber que está em nosso interior para colocar dentro de uma história. Você gostaria de ter o seu livro como uma referência dentro do ensino das escolas? Esse é para você que deseja fazer um livro voltado a uma área específica, uma área didática, de história infantil, infanto-juvenil ou juvenil. Você gostaria de que o seu livro estivesse em destaque dentro das maiores livrarias, ou gostaria de ter uma noite especial de autógrafos organizado por uma editora? Você gostaria de ser a referência dentro de uma feira literária, diante da sua história que apresentou em sua escrita? Por isso, essa turma será muito especial. E eu quero estar próximo de cada um, acompanhando o seu desenvolvimento no decorrer do treinamento. Sei que não há um curso que objetiva dentro desses aspectos e dentro desta finalidade de oferecer 51% do conteúdo da formação de um contexto, conduzindo ao autor a liberdade de expressão quanto às suas ideias, te deixando pensar livremente, sonhar, imaginar e colocar no papel estas ideias. Mas quanto custaria um curso com acompanhamento a cada módulo e que esteja disposto online para ser usado usado e consultado por um período de 3 anos, que é a disposição desse curso? Quanto custaria um curso que pode mudar a sua vida, transformando dentro do seu desenvolvimento pessoal? Talvez R$2.000, ou R$2.500, ou mais, pela acessibilidade do conteúdo que estará disposto para consulta, revisão, durante este período de 3 anos, para que possa rever os vídeos, as aulas e a interação com o grupo. Mas, se você me disser que o problema é o dinheiro, ou o seu tempo, ou qualquer outro fator que impeça aprender as técnicas para escrever o seu livro, eu sei que, se você avaliar qualquer ponderação que impeça o seu comprometimento com o seu desenvolvimento, esse seu desenvolvimento pessoal, é uma prorrogação que estará fazendo com o seu sucesso pessoal e o seu sucesso de criação e instrucional, se autoexplicando as razões que existem para não buscar o seu resultado. Mas, por ser a primeira turma do treinamento Empreendendo Ideias 100% online, você pagará um preço diferenciado, muito diferenciado. E esta diferenciação eu avaliei após o contato que tive com vocês. Esse contato através do WhatsApp, conhecendo um pouco mais de cada um, tanto pela receptividade, pela atenção, pelo carinho, ali nas comunicações, eu senti parte de um todo que estava com as pessoas. E eu senti parte dessa união dentro desse grupo. E eu sei que eu posso estar somando dentro dessas histórias mencionadas. E nesse momento eu pensei realmente que eu precisava fazer algo diferenciado, tanto em termos de valor, como em uma participação especial a cada um. Porque este curso tem a precificação, o valor real desse curso é de R$ 1.497. Mas eu vou cortar a fatia do preço e dar um desconto, um super desconto, para você que fizer a inscrição para esta turma.
Mas lembrando de que esse desconto somente será para esta turma. Eu conversei com a equipe de professores que tenho e eles acharam espantoso tomar esta decisão, mas eu farei em especial para a primeira turma, porque eu quero poder estar junto com vocês, escrevendo o seu livro, e acredito que você vai se comprometer e ter o resultado. Então você terá a opção de pagar 12 vezes de R$ 48,42, ou seja, se dividido por dia, se você dividir esse valor por dia, dá menos que o custo de um cafezinho para adquirir o treinamento que vai mudar a sua forma de pensar diante da construção de uma descrição para livros ou e-books. E se for à vista, o valor será de R$ 497, podendo ser pago de várias maneiras, ou por débito em cartão, parcelado no cartão, ou mesmo o boleto bancário, entre outras formas. Isso mesmo, o preço do treinamento será, ele está tendo um desconto de R$ 1.000 para esta primeira turma. Além disso, você ganhará como bônus ao adquirir o treinamento. O primeiro bônus, eu ensinarei a formatar o seu livro ou e-book com videoaulas explicativas, tanto para direcionar a uma editora, ou para a Amazon, ou para a publicação digital. O segundo bônus, como registrar o seu e-book ou livro no ISBN, para proteger os seus direitos autorais e intelectuais. O terceiro bônus, como funciona a divulgação do livro físico em uma editora, ou se for por conta, você bancar a edição do seu livro, ou por selo, quando se junta-se vários escritores e autores para uma só edição. Isso nós vamos estar tratando, isso é um bônus, é o terceiro bônus. O quarto bônus é como funciona a divulgação do livro digital em plataformas de vendas, e em site ou blog pessoal. O quinto bônus, como criar uma rede de afiliados, isto é, como fazer com que pessoas vendam os seus livros e e-books. Sexto bônus, você irá aprender uma técnica de relacionamento, tornando-se uma pessoa conhecida, e as pessoas passarão a conhecer você e o seu trabalho, possibilitando mostrar o seu conhecimento pessoal. Assim, com as técnicas do treinamento Empreendendo Ideia, mais estes 6 bônus, você terá todas as ferramentas para escrever a sua melhor história dentro de um livro. Mas, se tudo isso parece um sonho para você, eu vou dar o meu voto de garantia para que você comece agora. E, literalmente, eu vou tirar o seu risco inicial diante do investimento que estará fazendo em você mesmo. Você terá 30 dias para conhecer todo o treinamento, Empreendendo Ideias por dentro. Vai ter acesso aos materiais, vídeos e todo o conteúdo, mas se em 30 dias você achar que isso não é para você, que não serve, ou mesmo que apenas não é o que você estava pensando, não tem problema. Basta você me mandar um e-mail e eu vou devolver todo o seu dinheiro, cada centavo, sem nenhuma pergunta, sem que você precise ficar ao telefone ou ter que ouvir qualquer tipo de história. Basta um único e-mail para contato@superareviver.com.br. Agora, devido à quantidade de pessoas que estão recebendo este conteúdo, eu não sei até quando vão estar disponíveis as vagas, porque a minha intenção é uma turma mais íntima, para que possa ter mais interação, com mais engajamento dentro da construção de cada história.
a quantidade de pessoas será limitada para que possamos interagir dentro da performance, dentro do treinamento, permitindo ter uma atenção maior a cada um. Agora as inscrições estão abertas e poderá confirmar clicando no link que está aqui no vídeo. Lembrando que poderá acontecer de atingir o limite de pessoas e eu terei que fechar as vendas antes do previsto, que é de ficar aberto por 7 dias. Então, se você aguardar para outro momento, pode ser que já esteja fechado. Agora, é só clicar no link que será direcionado para a página de compra, assim preencherá com seus dados e após o pagamento receberá um e-mail de confirmação da sua compra e logo outro e-mail com o login e a senha, junto com o endereço de acesso à plataforma do treinamento, o qual poderá iniciar imediatamente. Eu deixo claro que o valor real desse treinamento é de R$ 1.497. E pode ser que em outra ocasião, na formação de uma nova turma, esteja com este valor. Mas para esta turma, eu fiz a proposta pessoal de considerar o preço, ficando com o valor de R$ 497, ou 12 vezes de R$ 48,42. Aproveite. É com o valor de R$ 1,60 por dia, você terá acesso às informações que poderão mudar a sua vida. Adquire e comece a empreender as suas ideias. Vamos começar a escrever o best-seller da sua vida. Aguardo você no treinamento. Sucesso sempre. Um grande abraço.